Fala galera, como é que vocês estão? Bom, domingo também é dia de subir campanha. Eu acabei de subir uma campanha aqui, tá? E acabei de fazer os ajustes, né, que eu sempre faço para poder direcionar as minhas campanhas a terem mais conversões, né, com menos cliques. Bom, e eu recebi muita pergunta sobre isso, porque quando a gente fala aqui na teoria é uma coisa, mas na prática, né, enfim, eu acho mais fica mais claro, né, para vocês entenderem. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Particularmente esse produto que eu peguei, eu analisei, ele tem uma concorrência, né, alta e o CPC dele não tá tão baixinho. Então, assim, vale a pena, nesses casos, a gente direcionar mais para um público mais certeiro, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o produto, é um suplemento para visão, tá? Não é esse o nome, mas é um suplemento para melhorar a visão, tá? E a gente tem uma porrada de produto assim e a gente precisa entender um pouquinho sobre o público desse produto, né? Normalmente quem tem problema com visão são pessoas mais velhas, então aqui no dispositivo eu já gosto de dar uma baixada no lance para celular, tá? Eu percebo que tem mais conversão para computador e para tablet. Então, assim, eu não mexo no lance do tablet, mas eu diminuo para celular e para computador eu aumento um pouquinho, tá? Porque eu acho que a pessoa que tá na frente do computador, né, o cliente que pesquisa sobre esse produto e tá ali no computador, ela tem mais chances de converter do que em smartphone. Em smartphone o CPC tá caro, tá? E acaba gastando mais, então eu quero dar uma desfocada e prefiro que meus anúncios sejam entregues para computador com mais frequência do que para celular. Outro ajuste que eu acho bacana fazer, mas nesse caso eu não vou mexer, são nos locais, tá? Essa campanha ela tá segmentada só para os Estados Unidos, mas vamos supor, se de repente tem um estado que não é tão interessante, né? A gente poderia ajustar, tá? Excluir de repente um estado, ou se você tá fazendo uma região maior, né? Excluir alguns lugares que não tem tanta busca. Mas como eu já vou dar uma travada boa nessa campanha, né, para mim não importa se o cliente está no Alasca e está pesquisando, tá? Mas ele precisa ter as características que eu vou fazer aqui na campanha. Bom, agora, aqui na demografia, eu já ajustei, né? Eu sempre gosto de deixar 18 a 24 e 25 a 34, com menos 90%, porque não dá para excluir, né? Mas eu já deixo aqui menos 90% para não focar justamente nessa faixa etária. Porque se eu tiver clique aqui, vai ser bem barato. Mas por quê? Porque, gente, pessoas de 18 a 24 têm menos probabilidade, né, essas duas faixas etárias, de terem problema com visão. Aqui eu poderia também diminuir um pouquinho o lance, mas assim, 35 a 49 eu acho que tá muito espaçado e às vezes pode sim ter alguma pessoa, algum cliente aqui a partir dos 45, enfim, e ele tá dentro dessa faixa. Então, por enquanto, eu não vou mexer, tá? Mas vamos observar para ver se com o tempo vai mudando. O gênero eu não mudo, não faço nenhuma alteração inicialmente, tá? Porque eu acho que os dois se consomem. Aqui eu também não mexo, empresa, setor, nada, tá? Uma grande tacada que eu faço, tá? E me ajuda muito a fazer conversão para esse tipo de produto, é segmentar aqui nas audiências, tá? Aqui, quando a gente entra em audiência, a gente pode criar uma associação, tá? Deixa eu selecionar a campanha. Bom, a campanha aqui já está selecionada. Agora, a gente vai selecionar as audiências do mercado, tá? Porque aqui tem alguns públicos que eu acho interessante. E sempre eu gosto de observar e, às vezes, ajustar um pouquinho o lance para esses públicos. Mas, nesse caso aqui, particular, eu já vou aumentar o lance para essas duas listas. Que é a lista de seguro-saúde, tá? Pessoas que estão, né, que têm interesse em seguro, como fala, complementar, seguro, que pagam seguro-saúde, que seria mais ou menos um plano de saúde, tá? Essas pessoas, elas têm mais tendência a consumir esse tipo de produto, né? Que seria um suplemento para visão, tá? Então, essas listas são interessantes. A gente não vai definir somente que essas pessoas vejam os anúncios, mas a gente pode aumentar um pouquinho o lance para elas. Outro público também muito interessante é o público de farmácia, tá? Essas pessoas, elas já consomem produtos, né, de farmácia, então elas podem consumir suplementos também. Bom, aqui eu já selecionei, tá? Então, os dois públicos de seguro-saúde e de farmácia. E aqui a gente pode colocar, né, somente o lance. E assim, eu não vou definir que somente essas pessoas dessas listas, elas vejam os meus anúncios. Mas eu poderia fazer, tá? Eu poderia deixar aqui meta e lance. E aí, somente esses públicos, eles iriam ver meus anúncios. Mas assim, óbvio, tem outras audiências, né, que
consomem também. Só que inicialmente eu quero focar nesses grupos específicos aqui, nessas listas, para tentar fazer conversão com mais facilidade, tá? Aqui o lance tá 15%, mas assim, eu posso colocar 0, e aí ele vai ficar só em observação mesmo. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar 4%, tá? Então, quer dizer, quando uma pessoa dessa lista, ela pesquisar a palavra-chave do que eu tô anunciando, aqui eu tô dando liberdade para que o Bing, ele dê um lance 4%, ele aumente o lance em 4% para que eu receba aquele clique. Outro ajuste muito importante, no caso dessa campanha aqui, eu criei 3 copies diferentes, tá? Mesmo no anúncio responsivo, mas eu preciso entender quais são as copies, né? De repente, que são mais conversivas, tá? Então, como eu tenho 3 anúncios, eu preciso rotacionar esses anúncios, tá? A configuração padrão é de otimizar. Então, o que ele vai fazer? Ah, de repente, teve clique num anúncio, numa copy. Ele vai mostrar mais essa, ele automatiza essa otimização. Né? Tipo, ele vai ficar mostrando só um tipo de copy. E, na verdade, eu preciso testar as 3 de maneira igual, né? Para que eu entenda qual delas tem o melhor resultado, né? De repente, numa conversão, né? Eu consigo identificar qual exatamente foi o clique que eu tive, né? Dá para fazer isso. Então, é legal já deixar aqui no alternar os anúncios de maneira mais uniforme, tá? Gente, a questão do lance por grupo, como eu tô no CPC manual nessa campanha, né? CPC aprimorado, aqui eu vou deixar qualquer lance, mas eu vou ajustar por palavra.